professor Júnior, nós aprendemos que existe uma história oral. A história oral é aquela que nós ouvimos falar. Lembra de um determinado filme que diz assim, não sei, eu só sei que é assim. Porque muitas vezes ouviu-se falar. Nós apenas não somos aqueles que ouviram falar, nós somos aqueles que vivemos o que nós temos ouvido, visto e ouvido. Por isso que é importante termos essa intimidade com o Senhor, por isso que é importante caminharmos com o Senhor. E é interessante que nesses 5 dias que nós aqui estivemos, quantos estiveram presentes nesses 5 dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pode baixar, glória a Deus. Quantos tiveram apenas alguns dias? Um dia, glória a Deus. Irmãos, nesses dias nós tivemos ser semelhante a Cristo em avivamento. Eu fiquei pensando, o que é ser semelhante a Cristo? E aí, aqueles que aqui estavam explanaram de uma forma tão exponencial, de que esse avivamento, ele acontece quando eu e você nos parecemos com Cristo. Por quê? Porque eu e você somos o sal da terra. Eu e você somos semelhantes a um perfume que quando passa o seu aroma fica, como diz lá em 1 Coríntios, que nós somos o aroma, o perfume agradável de Cristo, e o bom cheiro, e ser o perfume de Cristo é onde quer que eu esteja, na escola, no trabalho, na faculdade, ou simplesmente na rua, as pessoas notarem, nos pararem e perguntarem, o que você tem de diferente? E aí você vai poder dizer, senta aqui. Essa semana nós estávamos em uma casa, e um casal levantou-se no meio da festa e disse assim, olha, porque vocês nos convidaram para estar aqui. E aí a pessoa começou a relatar o que Deus estava começando a fazer na vida do casal, na vida daquela família. Eles disseram assim, como foi bom ter participado do encontro de casais, como foi bom ter tido um encontro com Cristo. Avivamento reflete o encontro de cada um de nós. Por isso que todos nós iremos nos encontrar diante do Cristo. Primeiro, enquanto estamos vivos, depois nós é que iremos nos encontrar com Ele. Mas quando esse dia não chega, de nós nos encontrarmos com Ele, permita que, através da sua palavra, esse avivamento chegue na minha vida e na tua vida, de forma tal que nós possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Depois de falar sobre essa semelhança com Cristo, inclusive o diácono Ayrton, ele falou sobre a maneira como Jesus conduzia o seu ministério. Era sempre em oração, sempre buscando momentos de oração. Fosse esse momento a sós com Deus, e na maioria das vezes Jesus buscava esses momentos a sós, ou também junto com os discípulos. Ele convidava os discípulos para orar. Vocês podem ficar comigo orando? Será que vocês podem pelo menos uma hora ficar aqui comigo orando, buscando a Deus? E Jesus então, em todo momento, ele foi mostrando, ele foi pontuando nos textos bíblicos o valor da oração na vida de Jesus. Portanto, se na vida de Jesus, que é o nosso exemplo, que é a quem nós devemos ser semelhantes, essa busca constante através da oração era uma coisa patente, eu creio, meus irmãos, que para nós isso não pode ser diferente. Nós devemos orar. Não importa se você é jovem, adolescente, criança, não importa, ore a Deus, fale com o Senhor, esteja em oração. Você vê que nós estamos aqui falando sobre coisas básicas, sobre o fundamento da fé, mas como a gente vai alcançar as coisas mais profundas, as coisas mais, vamos dizer assim, complicadas, se a gente não está observando os fundamentos da fé? Portanto, orar é vital para o crente. Orar, permanecer em oração, crer no poder da oração, é uma maneira da gente se conduzir na vida cristã. A vida de crente que não se conduz crendo na oração, ela está deficiente. Portanto, nós precisamos observar tudo isso, que a Bíblia é a nossa base, o poder da palavra. E agora, pastor, eu queria, para a gente ter tempo, falar sobre o avanço do Evangelho. Eu estava falando com o pastor ontem, a gente estava bastante cansado. Esse homem disse para mim que ele chegou em casa e não viu mais nada. Foi arrebatado até o terceiro. Eu falei, pastor, eu não consegui. Ele falou, então toma um chazinho de camomila na próxima vez. Eu gosto mais de chá preto, mas chá preto tem cafeína, é ligado. Eu tomei outro chá, estava
Resti, né? Tinha uma garrafinha lá. Aí o Rafael tomou um copo, eu tomei outro. E aí pronto, ligou. A Alice chegou em casa dormindo e só acordou hoje de manhã. Não sei o que o pessoal do departamento infantil fez, mas deu certo. Não sei o que vocês fizeram, deu certo. Ela chegou em casa dormindo e assim foi até hoje de manhã. E agora está lá dando trabalho na salinha. Então, aí eu fiquei pensando ali, imaginando que o pastor estivesse também lá, junto comigo, em pensamento, mas ele já estava em oração, ele já estava em espírito. E aí hoje de manhã a gente fechou. Para o avanço do Evangelho, nós precisamos estar conscientes de pelo menos 5 coisas para que o Evangelho continue avançando, para que a gente seja um contribuinte desse avanço do Evangelho. Deixar o pastor começar falando sobre o primeiro trecho. Hebreus 12, 28. Primeiro ponto, primeira coisa, primeiro objetivo, primeiro detalhe: temor incondicional a Deus e a sua palavra. Hebreus 12, 28 nos diz assim: pelo que, recebendo nós o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Meus amados irmãos, isso é muito interessante, pois é importante que nós sejamos homens e mulheres inabaláveis. Talvez você diga assim: pastor, quando a luta vem, quando o deserto vem, quando a enfermidade vem, quando o desemprego vem, quando a traição vem, quando as dores vêm sobre nossos corpos, como ser inabalável? Bom, como ser? A palavra nos orienta que nós precisamos depositar, confiar em Deus. Algumas vezes nós esquecemos de confiar completamente no Senhor. Confiar é lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Confiar é abrir, é deixar, é entregar diante das mãos do Senhor. Mas eu tenho visto, tenho aprendido nesse local que muitas vezes nós convocamos para orar, nós convocamos para fazer campanha. Os irmãos vêm, depositam diante do Senhor a sua petição, e depois da última palavra dizendo amém, aí a pessoa sobe aqui o público e diz assim: com licença, pastor, eu preciso levar de volta as minhas lutas, as minhas preocupações, para que eu possa levar para a minha casa. E levamos como que esse fardo sobre nossas costas. E aí, como ser inabalável diante dessas situações, diante dessas intempéries do tempo? Ser firme com o Senhor, não tem jeito. Ter intimidade com o Senhor, estar em oração para com o Senhor, estar buscando na palavra do Senhor. Amém. E eu queria falar só um pouquinho em relação ao temor, porque o temor, ele faz com que a gente, antes de qualquer coisa, a gente pense em como vai ficar o coração de Deus. E nós lemos aqui: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Portanto, o crente teme a Deus, ele está sempre pensando em agradar a Deus. E o que a palavra de Deus diz, pastor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, isso é uma coisa também básica e fundamenta a nossa caminhada. Temer a Deus, saber que a gente está temendo não a Satanás, a gente não está temendo a um demônio, a gente está temendo aquele que criou, inclusive, a Satanás e os demônios. E foram os anjos que se desviaram, que caíram, eram anjos de luz, mas por querer ser igual a Deus, Lúcifer, ele foi lançado do céu, ele foi expulso do céu, porque intentou ser igual a Deus, e com ele uma legião enorme de anjos caiu. Então esses anjos, nem eles podem te fazer temer, mas se há alguém que a gente precisa temer, é ao Senhor. Amém. É a Deus, o soberano Deus, aquele que tem em suas mãos todo o poder. Portanto, igreja de Deus, temamos ao Senhor, temamos a Ele, porque nós precisamos viver uma vida agradável, com reverência e santo temor. Abra por gentileza Isaías 43, dentro disso que o pastor está dizendo, seremos assim bem objetivo. Isaías 43, 1 em diante diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei a homens por ti e aos povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajudarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. É uma promessa de Deus acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas quando tomamos posse também dessa palavra, ainda que isso significa, irmãos, que estar na igreja, ter dom de língua, ter visão, falar outras línguas, não nos impede de passar por momentos difíceis. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, nós passaremos por esses momentos. Porém, há um que está do meu lado e está do teu lado, há um que é maior sobre todas essas coisas, há um que não nos deixa só, há um que está do nosso lado, há um que vai à tua frente. Ele chama-se Jesus de Nazaré. Por isso, o pastor está dizendo que nós precisamos ter essa palavra em nosso coração, colocá-la em prática. Eu queria completar, pastor, o que você falou em relação a colocar novamente o fardo, tomar novamente o fardo, que veio depositar, depois sai daqui de novo. Então, às vezes a gente ora, às vezes a gente busca algo de Deus, e a gente teme, não a Deus, mas a gente teme continuar carregando aquele fardo ou aquela luta. Portanto, aquele que teme a Deus, ele não deve temer nenhuma outra circunstância. Isso que você leu aqui, pastor, Deus falando, não temas. Deus falando para os seus servos, não temas porque estou contigo. É porque se a gente teme a Ele, é porque a gente não deve temer as outras circunstâncias que fazem parte da vida. E com certeza, quando nós passamos por ela, nós passamos com a certeza de que Deus está conosco, nos dando graça para passar, para prosseguir. E Ele mesmo, Ele é fiel para nos livrar e fazer atravessar a situação que está fazendo o nosso coração temer. Mas é porque a gente precisa entender. Não devemos temer as circunstâncias, precisamos temer ao Senhor. Temer a sua vontade, temer a sua presença, estar em temor diante dele, sabendo que qualquer outra circunstância é passageira, mas ele é eterno, ele permanece em nossas vidas, ele continua. Eis que estou convosco todos os dias. A tribulação, ela é passageira, portanto, nós não devemos temê-la. Ponto 2. Ser nascido de novo e deixar-se guiar pelo Espírito Santo. É interessante, irmãos, que quando nós encontramos pessoas que estão no primeiro amor, você lembra do seu primeiro amor? Talvez você que já esteja com 5, 10, 15, 20 anos de igreja, lembre-se com alegria daquele tempo que você era corajoso, colocava-se à disposição, colocava a mão, era pau para toda a obra e dizia: pastor, conta comigo para varrer, para limpar, para empurrar. Às vezes eu fico admirado de determinadas igrejas, de determinados locais, e aí você vê aqueles membros se dedicando. Eu falei: meu Deus, será que eu não poderia ser como um deles? Porque quando nós somos como um deles, nós lembramos do primeiro amor, que no primeiro amor nós somos corajosos, no primeiro amor nós somos intrépidos, no primeiro amor nós fazemos com que a palavra de Deus ela seja nosso referencial, no primeiro amor nós colocamos a nossa palavra como escudo e dizemos assim: eu creio na palavra, e até expulsamos em nome do Senhor Jesus os inimigos de nossa alma, os demônios que muitas vezes aparecem. Mas aí o tempo vai chegando, a acomodação, a necessidade de trabalhar, a necessidade de estudar, e a palavra vai ficando em segundo, terceiro plano. E aí algumas vezes nós ouvimos alguém eloquentemente, como o pastor Cláudio Maurício, pregando com fervor, com poder, com autoridade, e aí a gente diz: ah, mas isso acontece lá na casa do pastor, isso só acontece na casa do diácono Carlos, isso só acontece na casa do Rogério, isso só acontece na casa do diácono Antônio. Porque algumas vezes nós nos distanciamos do Senhor, mas em nenhum momento o Senhor nos distancia de nós. Pelo contrário, Ele está do nosso lado onde quer que você vá. Você vai para o seu trabalho, Ele vai contigo. É o paráclito, é o advogado, é o nosso
companheiro, é o Espírito Santo. Nós vamos para casa, Ele vai conosco. Nós vamos para o hospital, Ele vai conosco. A gente está triste, Ele vai nos consolando. Você vai para o trabalho, Ele vai contigo. Você vai jogar bola, Ele vai contigo. Você vai rascar, que Ele vai contigo. Você olha lá, as crianças necessitadas, o Espírito está do teu lado, você entristece. Aí, sem que você perceba, um louvor começa a vir. E aquela tristeza que estava, aquele desânimo que estava, começa a sair, porque quem nos enche é o Espírito do Senhor. Por isso que nós precisamos ser como os nascidos de novo. Porque em sendo nascido de novo, o Espírito Santo continua a atuar. Não que Ele tenha deixado, é que nós muitas vezes apagamos o Espírito, dizendo: Espírito Santo, fica aqui que eu vou resolver. Enquanto deveria ser o contrário, Espírito Santo, vem comigo para que nós possamos resolver. E no joelho, depender do Senhor. Então confia no que está escrito lá em Isaías 30, 21. Diz: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E não é isso que o Espírito Santo faz o tempo todo comigo e com você? É porque nós somos tentados a nos desviarmos. Nós somos tentados durante o dia. Você que está no trânsito, está dirigindo, você que está no teu trabalho, e às vezes você sofre algum tipo de perseguição, retaliação, e você é tentado a dar aquela desviada, a dar aquela guinadazinha, sair da pista, andar no acostamento. Você sabe que andar no acostamento dá multa, né, irmão? Andar no acostamento dá multa pesada. Então às vezes a gente entra em um acostamento na nossa caminhada com Deus, em vez de andar ali no caminho que o Senhor definiu para a gente andar, a gente dá uma quebrada com o acostamento. E é nessa hora que a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: olha, esse aí não é o caminho, esse é o caminho, andai nele. E aí o Espírito fala aos nossos corações, fala comigo, fala com você. E você andando no caminho que Deus tem direcionado você andando no caminho estreito, no caminho de Cristo, isso tudo estará contribuindo para o avanço do Evangelho na tua vida, na vida da tua família e na vida da tua igreja.